Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Agora nós estamos gravando, então eu, como salientei, gostaria de retomar o nosso estudo, tendo-se em vista que a gente percorreu na aula passada o mundo grego, nós chegamos ao fim desse percurso. E agora, depois de apresentar o fenômeno do helenismo, eu quero entrar um pouquinho no mundo romano, tá, pessoal? Então, nessa nossa aula, eu vou falar um pouquinho de Roma, da história de Roma, e, sobretudo, da história do direito romano, mas eu vou fazer uma perspectiva macro. Então, eu vou analisar de um ponto de vista alargado, tá? Vamos para o material. E eu já aproveito para trazer para vocês o nosso quadro que eu extraí do livro do Guilicem, do livro de História do Direito, tá? Então, no livro do Guilicem tem esse desenho que eu já falei para vocês que eu não consegui reproduzir, e fundamentalmente a gente vai falar dessa linha aí que é o direito romano. Então, olhando nos séculos, lá no século IV antes de Cristo, até mais ou menos o século V depois de Cristo, então quase 10 séculos, quase 1000 anos, a gente vai ter a história do direito romano. O direito romano ele foi influenciado pelo direito egípcio, pelo direito babilônico, pelo direito mesopotâmico, da Mesopotâmia, e pelo direito grego. Ora, falamos um pouquinho desses direitos. O direito romano, ele vai dar origem aos direitos romanistas. Então, para vocês terem uma ideia da força do direito romano, ele vai influenciar na sequência histórica o direito canônico, então o direito do cristianismo, que vai começar aí com suas raízes perto do nascimento de Cristo. Ele vai influenciar os direitos bárbaros, a gente vai falar dos reinos bárbaros, então o direito romano influencia os direitos bárbaros, que vão fundamentalmente participar da formação dos direitos romanistas. É dessa raiz que vai sair o direito francês, o direito alemão, português, italiano. Então, os direitos do continente europeu sairão dessa raiz. E também, em um dado momento, esses direitos vão influenciar o direito russo, que tinha uma outra raiz ligada às tradições eslavas. O direito romano ou romanista também, em um dado momento, vai influenciar o direito muçulmano, vai influenciar o direito chinês, o direito japonês e também, num dado momento, na raiz histórica da common law, está também o direito romano e nas suas vertentes romanistas. Então, pessoal, é colossal, é gigantesca a influência do direito romano. Ele influencia a common law, que por sua vez influencia o direito hindu, o direito da Índia, posto que a Inglaterra, em um dado momento, colonizou a Índia. O próprio império, o próprio direito hebraico vai ser influenciado pela common law também, pelo direito inglês, que foi formado a partir do direito romano. Então, pessoal, o que nós podemos concluir desse mapa aí que eu trouxe para vocês, né? O que a gente pode concluir dessas linhas históricas? A nossa conclusão é muito simples. O direito romano é fundamental para que nós entendamos a formação do direito contemporâneo e a formação, melhor dizendo, dos direitos contemporâneos, porque quase todos os direitos que existem hoje, em algum momento, tiveram a influência direta do direito romano ou indireta do direito romano. Talvez, se a gente pensa na Grécia, talvez a gente pense inicialmente. Quando pensamos na Grécia, talvez pensemos inicialmente na filosofia.
Então, o prognóstico, a grande herança grega para nós, muito provavelmente será o pensamento filosófico ou, por que não, né, o pensamento político também. Porém, quando nós pensamos em Roma, não obstante todos os aspectos culturais riquíssimos da cultura romana, seja para o mal, seja para o bem, mas o grande elemento, a grande influência da cultura romana sobre nós, para além da língua, que nós falamos a língua romana até hoje, é o direito, né? Então, o nosso direito se forma mesmo em Roma. Por isso é muito importante. Alguns cursos de direito não fazem nenhuma história do direito como nós fazemos, que é melhor, é mais interessante, é mais completa. Alguns cursos de direito falam apenas do direito romano, né? E no nosso caso, a opção aqui da universidade acertada, no meu modo de ver, é de falar da história do direito e não simplesmente trazer alguns conceitos ou alguns conhecimentos do direito romano. Bom, sobretudo no direito privado, a influência do direito romano é muito grande, mas vamos caminhar aí aos poucos, né, para que eu mostre essas coisas para vocês. Eu vou fazer então um panorama. O que eu estou trazendo está longe de ser um curso de direito romano. Talvez nem eu tenha competência para falar só do direito romano. Eu tenho uma formação mais histórica do que concentrada especificamente em Roma. Dito isso, né, pessoal, eu quero falar um pouquinho dos períodos da história romana e dos períodos da história do direito romano. A gente pode dividir a história romana em realeza, república, principado e dominato. Olha, a gente pode então dividir a história romana em realeza, república e duas fases do império: a fase de prosperidade e a fase de decadência. A história romana começa com a realeza, há um rei romano, então há toda a história dos primeiros reis de Roma, aí essa história retroage até uma fase mítica que eu compartilhei com vocês, e essa história se estende até mais ou menos o ano 500 a.C., um pouquinho antes, quando a realeza cai e o rei é substituído por um governo dos próprios cidadãos, que é a res publica. Res é coisa, publica é pública. Então, o Estado romano, num dado momento, se torna uma coisa pública, uma coisa dos cidadãos. Nasce nessa primeira fase o direito romano ainda é o direito arcaico, então eu vou falar com vocês, eu vou falar para vocês não da história de Roma, mas da história do direito. Nós vamos falar do direito arcaico. O direito arcaico invade a República e é lá no final da República que ele vai se transformar no que nós chamamos de direito clássico. Bom, a República, ela começa no ano mais ou menos 500, 510 antes de Cristo e vai até 27 antes de Cristo, quando o Otávio se torna o Augusto, né? O Otávio se torna o Princeps. Princeps é uma palavra latina que significa governante. Por isso, anos mais tarde, já quase mais de um milênio mais tarde, né, quando o Maquiavel vai escrever um livro de política, ele intitula o livro O Príncipe, mas ele está se referindo ao governante. O príncipe é o príncipes, é o governante e não necessariamente o filho do rei, né? Então ele escreve um livro chamado O Governante. Talvez fosse melhor traduzido o governante do que o príncipe. Nessa fase da República, em que os senadores são muito importantes, os cônsules são muito importantes, o governo é dividido, ocorre um processo de concentração de poderes que vai terminar
com a transformação do Otávio no imperador. Quando o Otávio se torna o Augusto, o divino, o sagrado, quando o Otávio se torna o imperador, começa a primeira fase do Império Romano. Então, Roma se torna um império. E, nesse momento, ainda o direito é o direito clássico. Então, o direito clássico que nasce na República, no final da República, atravessa a primeira fase do Império e ele morre, né, ele se modifica na segunda fase do Império, quando ele se torna o direito pós-clássico. O que acontece é um movimento um tanto oposto. O imperador romano vai se tornando cada vez mais poderoso e centralizador. E o Império Romano vai se tornando cada vez mais fraco, cada vez mais suscetível à crise e às invasões. Portanto, pessoal, fundamentalmente, nós temos essa progressão ao longo dos períodos em que o direito romano não necessariamente acompanha a história de Roma. O que eu quis mostrar para vocês, né? A história de Roma é uma história que vai começar com a realeza, depois passa para a república e vai para o império. A história do direito romano, ela começa na realeza, como direito arcaico, e o direito arcaico continua por quase toda a república. É no final da república que o direito arcaico se transforma no direito clássico. O direito clássico percorre toda a primeira fase do império e ele vai se tornar o direito pós-clássico só na segunda fase do Império Romano, que é a decadência. Eu vou voltar lá para o slide, tá, Nicole? Imagino que seja nesse último slide, né? Estou voltando. Então, o que eu quis dizer para vocês, o que eu quis mostrar para vocês, é que muitos colocam como 4 fases da história romana e 3 fases da história do direito. E eu insisto, tá, pessoal? Eu não vou aqui falar dos acontecimentos, das mudanças das fases, não vou falar aqui do Júlio César, não vou falar aqui nem do Otávio. São momentos muito conhecidos, muito estudados. Você vai encontrar séries, você vai encontrar filmes sobre esses períodos da história romana. Eu vou mesmo focar as 3 fases do direito romano. Então, a gente vai falar na sequência, um pouquinho de cada uma dessas fases. Eu vou falar com vocês um pouquinho das ideias, um pouquinho das fontes e um pouquinho das instituições. Deu para ver aí, né, Nicole? Qualquer coisa eu volto, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas fases do direito romano. Na verdade, eu tenho aí um slide na sequência em que eu tento esquematizar tudo, com o perdão da sobrecarga, porque me parece mais visualizável, mais didático fazer assim. Vamos lá então, pessoal. Se não há mais nada, temos aí algumas fotos de um dos espaços de Roma antiga que estão parcialmente preservados, é o espaço do Fórum. Aí você tem as fotos de hoje, dos dias atuais, em cima e à direita, e você tem à esquerda a imagem de como as reconstituições consideram que seria ou teria sido o Fórum. O fórum é um espaço muito importante para nós, né, do direito, porque era o espaço fundamental dentro de Roma em que ocorria o julgamento dos conflitos. Tal qual hoje havia um espaço, que era o fórum, e havia um tipo de funcionário, que era o pretor fazia também outras coisas, mas havia pretores que fundamentalmente julgavam conflitos.
portanto, essas imagens ilustram um pouquinho da grandeza do Fórum Romano. Como eu falei para vocês, eu vou olhar para os 3 elementos que a gente está buscando nessa história do direito, porque eu estou indo além da mera história contínua, né? Eu estou fazendo referências com outras disciplinas, um pouquinho com cada disciplina, então eu vou buscar alguma coisa na cultura, nas fontes e nas instituições. Eu tenho aqui um grande mapa, um grande resumo que eu vou seguir. Vejam que eu tenho os 3 momentos: clássico, arcaico e pós-clássico. Aqui eu vou trazer algumas ideias, eu vou trazer a questão das fontes do direito, e também, olhando para o processo, a gente vai falar então de um instituto, que é o processo de uma instituição. Então eu vou falar um pouquinho do processo romano. Por que isso? Porque o nosso processo ele vai ganhar corpo, vai ganhar forma a partir do jeito que os romanos resolviam os conflitos. Então, o processo romano é uma das grandes inspirações para o nosso processo atual. Vejam que esse slide, né, ele foca no momento. Então, eu vou fazer minha explicação a partir desse slide. Então, eu vou falar do momento arcaico, vou falar do momento clássico e vou falar do momento pós-clássico do direito romano. E vocês vão entender as transformações. Mas eu criei um clone do primeiro slide reorganizado. Se no slide anterior eu estou focando nos momentos, então eu vou falar a partir do direito arcaico, do clássico e do pós-clássico. Aqui eu estou agrupando pelas ideias, pelas fontes e pelo processo. Neste slide, você entende como que as ideias se transformaram, como que as fontes do direito se transformaram e como que o processo judicial se transformou em Roma Antiga. Nesse sentido, então, pessoal, eu vou primeiro explicar de um ponto de vista contínuo o período arcaico, o clássico e o pós-clássico. E depois eu vou voltar para rememorar com vocês, mas aí analisando as instituições, as ideias, então o processo, as ideias e as fontes, tá? Lembrando, por que eu vou falar de ideias? Porque são as ideias que vão dar forma ao direito. Vocês estudam ideias econômicas, ideias políticas, ideias sociológicas, porque essas ideias, elas dão uma cara para o direito, elas moldam o direito, elas explicam características do direito. Então, eu vou falar um pouquinho das ideias que mais influenciaram no direito romano em cada um dos períodos e como que essas ideias se transformam. Depois, o problema das fontes. O que é a fonte mesmo? É de onde o juiz extrai a decisão. Hoje, o juiz brasileiro extrai a decisão das leis. Ele é obrigado a extrair as decisões das leis. Nós já falamos das fontes em aula anterior. Olha, quando a gente fala na fonte do direito, a gente quer saber, então, de que instrumento, de que ferramenta o juiz pode extrair uma decisão. No caso brasileiro, o juiz extrai a decisão das leis. Excepcionalmente, a própria lei autoriza o juiz a extrair as decisões de outras fontes. Então, excepcionalmente, a própria lei brasileira autoriza o juiz a julgar conforme os costumes, ou a julgar conforme a sua própria equidade, ou conforme os princípios, mas isto é excepcional, como era em Roma. Então, a gente vai falar disso. Quando o pretor ia decidir um conflito, onde ele buscava a regra? Ele tinha que seguir algum tipo de lei? Existiam leis? Ele tinha que seguir os costumes?
Ora, vamos falar então das fontes do direito, no direito arcaico, clássico e pós-clássico. E vocês vão ver que o direito clássico é um direito riquíssimo em fontes, ele admite várias fontes do direito. E daí, pessoal, a gente vai falar então do processo. Como se molda o processo? Em que momento a gente vai ter o desenho de uma parte fala, a outra parte fala, uma parte fala, o juiz ouve, outra parte fala, o juiz ouve, o juiz pede provas, o juiz decide. Isso, gente, foi inventado, não nasceu na natureza, né? Então, essa estrutura, um fala, outro fala, o juiz lá no meio, mediando, ouvindo, parando a discussão, chega, tenho a convicção, agora eu decido. Essa estrutura processual vai ganhar uma forma em Roma que termina muito parecida com a nossa forma, tá? Então, eu vou falar disso, por isso eu escolhi, como instituição, falar do processo, tá? Esse é o nosso percurso. Então, porém, eu optei por primeiro falar do período arcaico, depois do clássico e depois do pós-clássico, para depois voltar nas ideias, nas fontes e nas instituições. Mas vamos lá. Acompanhando o primeiro dos dois slides que eu mostrei para vocês, eu quero fazer algumas considerações da história do direito romano, enfatizando o direito arcaico. Então eu quero, primeiro, falar de algumas ideias que podem explicar características do direito arcaico. Primeiro, o direito arcaico ele é marcado pelo formalismo e pelo materialismo. Então ele é um direito muito formal e ele é um direito muito material. Vamos entender um pouquinho essas características. O que é o formalismo? São muitos procedimentos, são muitas formas pré-determinadas. Então, o formalismo está ligado a você seguir algumas formalidades. Então, você era obrigado a seguir essas formalidades sob pena de o seu ato ser inválido. Muitas vezes, você poderia perder um processo porque você não seguiu a formalidade prevista em lei. Olha, quando a gente pensa nessa ideia de formalidade, nós muitas vezes associamos o ato ao ato religioso. O ato religioso, ele é, na maioria das vezes, formal. Se você pensar numa igreja como a católica, por exemplo, há uma série de rituais que você tem que seguir para poder praticar alguns atos ligados à sua fé. A mesma coisa acontecia no direito. Então, quando eu falar em formalismo, comparando, mesmo porque ainda havia uma presença muito forte da religião, então, comparando com a religião, entenda que havia muitos rituais que você tinha que seguir para poder praticar um ato. Você deixando de falar uma palavra na ordem certa, estaria invalidando o ato. Então, se você quisesse celebrar um contrato de compra e venda, havia todo um ritual que você tinha que seguir para que o contrato de compra e venda fosse considerado celebrado. Se você não seguisse esse ritual, o contrato era nulo e você não teria nenhuma garantia perante o Poder Judiciário. Ora, no momento de celebrar um contrato de compra e venda, você precisava, então, pronunciar as palavras certas, falar as coisas certas na hora certa. Imagine você quer vender um objeto e outra pessoa quer comprar o objeto. Havia todo um ritual, você teria que dizer, eu aqui, perante tantas testemunhas, venho declarar que desejo vender este objeto.
a outra pessoa teria que pronunciar naquele momento, senão o ato seria inválido. Eu aqui, perante testemunhas, declaro que quero comprar esse objeto. Aí você teria que dizer, eu declaro perante testemunhas que o objeto vale X reais. A outra pessoa diria, eu declaro perante testemunhas que quero pagar esses X reais. Ora, e assim o ato ia sendo praticado, na maioria das vezes, oralmente, com testemunhas, e se por acaso alguém testemunhasse que uma das palavras que precisariam ser ditas não tivesse sido dita, o ato seria, como eu disse, nulo, e você não teria proteção nenhuma. Mas o direito está surgindo assim, mesclado pela religiosidade. E a outra característica faz aumentar esta primeira, que é a materialidade. Ele é muito material. O que significa isso? Havia uma crença de que as palavras tinham como que um poder mágico. Olha a religião muito próxima do direito ainda. Então havia a crença naquele momento de que se você não pronunciasse as palavras certas na hora certa e na ordem certa, o ato não apareceria. Então é como se você estivesse, ao falar, materializando o ato. É como se a sua fala fosse um discurso mágico, como se a sua fala fosse uma daquelas palavras mágicas que você fala em sequência e faz aparecer alguma coisa em filmes ou em desenho. Olha, havia essa crença, havia essa mística. Por isso você tinha que falar exatamente aquelas palavras naquele momento, porque tudo fazia parte de um ritual, então o enorme formalismo, e havia a crença de que se você não falasse aquilo, o contrato não surgiria. E havia a crença de que o contrato era uma coisa real, uma coisa concreta, e por que não, ainda com o amparo dos deuses. Então, para que os deuses amparassem aquele instituto que é o contrato, e para que os homens pudessem reconhecer o contrato, você precisava pronunciar as palavras certas na hora certa. Ora, a isso eu estou chamando, então, de formalismo e materialismo. O direito arcaico romano era muito formal e muito material. Num primeiro momento, como ele está muito próximo da religião, isso não incomoda ninguém, isso é natural. As pessoas querem que seja assim, as pessoas esperam que seja assim. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco isso vai atrapalhar, como vocês podem imaginar. Tá? Nesse momento, no período arcaico, surge o ius civile. O ius civile é o direito civil. Ius é direito. A gente vai voltar a essa etimologia da palavra direito. O civile é do cidadão. Olha, nós traduzimos hoje por civil, mas o civil tem uma origem inicial com a ideia de cidadão. Então, o ius civile é o direito do cidadão romano. Inicialmente, então ele surge nessa época. Inicialmente, só o cidadão romano tinha direitos. Então, só o cidadão romano era protegido pelo direito da cidade de Roma. Qual é o problema? O estrangeiro. O estrangeiro começa no momento praticamente sem direitos e ao longo da história ele vai gradativamente se tornando romano. Então isso significa que ele vai gradativamente ganhando direitos. O direito civil romano, ele surge, não há um código nesse momento civil como hoje, mas há um conjunto de leis que vão trazer as primeiras regras que protegem o cidadão romano. Então são as primeiras regras que vão reconhecer alguns direitos para o cidadão romano. A questão que surge é: de onde vêm esses direitos? De onde vêm os direitos do cidadão romano? Quando o pretor vai julgar um conflito, ele julga o conflito com base em quê? Naquele momento, havia 3 grandes fontes do direito: os costumes, as leis e a doutrina.
Então, aquele comportamento reiterado que se repete no tempo, o costume, era muito usado pelos pretores no momento de julgar um conflito. Também havia algumas leis que eram feitas pelos reis num primeiro momento, pelo Senado num segundo momento, e essas leis eram também seguidas pelos juízes. Mas não havia muito a ideia ainda de hierarquia, de que a lei é mais forte do que os costumes, de que o pretor tem que obrigatoriamente seguir a lei. Claro, muitas vezes ele seguia a lei, mas ele poderia simplesmente decidir conforme os costumes. O que é interessante é que nesse momento, pessoal, nesse primeiro momento, a doutrina é uma grande fonte do direito. E olha que interessante, tá? Eu não quero confundir ninguém. Quando os romanos falavam em jurisprudência, a prudência do direito, eles estavam muitas vezes se referindo à doutrina, tá? Então a jurisprudência era naquele momento uma palavra que indicava, na maioria das vezes, a doutrina e não as decisões dos juízes e não as decisões pretéritas, tudo bem? Mas o primeiro ponto para eu falar da doutrina é dizer para vocês que desde o início já começam a surgir os grandes professores de direito. Então, o que eu disse, Francisca, é que a palavra jurisprudência, que vocês conhecem hoje com o sentido de decisões tomadas por um tribunal, que são seguidas e repetidas pelos juízes, essa palavra significava, naquele momento, doutrina. Ela era mais usada no sentido de conhecimento do direito. Então, é a prudência do direito. É aquele conhecimento que permite a tomada de decisões justas. Ora, nesse sentido, a doutrina era usada pelos pretores. E o que eu dizia é que, já naquele momento, desde o início da história romana, mas com mais força a partir da República, surgem os primeiros professores de direito. E esses professores de direito que ensinavam os jovens, eles se tornam famosos. E aqueles ensinamentos dos professores de direito, muitas vezes escritos em manuais, os manuais surgem já em Roma, mas aqueles ensinamentos dos professores de direito eram muitas vezes usados pelos pretores para decidir os conflitos. Hoje, o juiz não pode decidir um conflito dizendo que está decidindo apenas conforme a doutrina. Ele tem que decidir conforme uma lei e ele pode usar a doutrina para interpretar a lei. Ele vai seguir a doutrina na interpretação da lei. O pretor romano, no primeiro momento, na fase arcaica, ele podia julgar o conflito e ele não precisaria mencionar nenhuma lei ou nenhum costume. Ele poderia justificar que estava julgando daquele jeito, porque ele julgava conforme a doutrina. Portanto, a doutrina era uma fonte direta do direito durante a fase arcaica do direito romano. Ainda no período arcaico, vai surgir uma lei que eu vou mostrar para vocês depois, que é um marco na história do direito romano, que é a Lei das 12 Tábuas. Ora, haverá um conflito interno em Roma, num primeiro momento, duas classes sociais que vão brigar, os patrícios e os plebeus. Esse tipo de conflito acontece em Atenas também, em que o demos kratos, quer dizer, o povo vence a disputa. Em Roma, há um certo equilíbrio, há um certo consenso, e a Lei das 12 Tábuas
ela vem trazer alguns direitos que ela vai consolidar, que ela vai escrever, ampliando os cidadãos romanos, trazendo direitos para os plebeus, sobretudo, e cumprindo uma exigência que era a de que muitos direitos que não estavam escritos fossem escritos. Então, a Lei das 12 Tábuas, ela surge, obviamente o nome já faz você pensar nisso, mas ela surge em 12 tábuas, ela está escrita em 12 tábuas, quase todo o seu texto está recuperado hoje, e nós podemos conhecer muito do direito arcaico romano, ela está aí na fase final do direito arcaico romano, mas nós podemos conhecer muito desse direito a partir da Lei das 12 Tábuas. Eu vou mostrar para vocês alguns institutos, algumas regras de processo que ficaram escritas nas 12 Tábuas. E os juízes romanos, os pretores, julgavam os conflitos fundamentando, depois que ela foi criada, na Lei das 12 Tábuas. Tá? Então ela se torna uma importante fonte no período final da história do direito arcaico romano. Dito isso, eu quero fazer algumas considerações sobre o processo. Tá? Então, o processo romano é o processo das ações da lei, das leges actiones. Olha, o processo das ações na lei, é o nome que ele tem, é um processo em que cada ato processual tem que estar pré-definido em um tipo de ação. Então, para cada direito, havia um tipo específico de ação. Não existiu nesse primeiro momento a ideia que nós temos hoje de um processo genérico. Hoje, para quase qualquer tipo de direito, existe a possibilidade de você demandar genericamente. São raros, são excepcionais os direitos que exigem um tipo específico de ação. Ora, excepcionalmente, você vai ter que entrar com uma ação, que é uma ação, por exemplo, de reintegração de posse. Essa ação tem um nome específico, essa ação tem um ritual específico, e se você não usar essa ação específica com esse ritual específico, você não consegue praticar o ato que você quer praticar. Isso é excepcional hoje. Em Roma, para cada tipo de direito, havia uma ação específica. Então, se você quisesse fazer uma cobrança de um contrato de compra e venda, você não ia entrar com uma ação de cobrança genérica. Você precisaria ingressar com uma ação de cobrança de compra e venda. Se você errasse a ação, você perderia o direito. Olha o formalismo, olha o materialismo. Se você entra com a ação errada, você perde o seu direito. Um exemplo sempre citado para mostrar essa característica das leges actiones é que conflito de vizinhança. Um vizinho tem uma árvore e os galhos da árvore entram no terreno do vizinho. Olha o tipo de conflito, né? Esse tipo de conflito acontecia em Roma. E aí, o vizinho cujo terreno os galhos invadiram, pede para o outro vizinho cortar os galhos da árvore. Ele vai lá no vizinho e fala: ô vizinho, corta aí os galhos da sua árvore, estão entrando aqui no meu terreno, estão me incomodando. O vizinho não corta. E aí o vizinho incomodado vai ao pretor. E ele vai fazer uma petição para o pretor. Ele vai escolher uma ação. Olha só. Se ele ingressasse com a ação para cortar os galhos da árvore errada, ele perderia a ação. Então, suponhamos, vamos adaptar o exemplo,
aqui para o Brasil, que eu imagine que a árvore é um coqueiro, mas a árvore é uma palmeira. Eu vou até o juiz e digo para o juiz, quero ingressar com uma ação contra o meu vizinho para ele cortar as árvores do coqueiro. O juiz vai mandar citar o meu vizinho vai comparecer ao tribunal, no dia marcado estaremos eu e meu vizinho, o juiz vai perguntar, o que você quer? Eu vou dizer, eu quero que meu vizinho corte os galhos do coqueiro. O vizinho vai ter a palavra e vai dizer, excelência, eu quero dizer que a ação está errada. Eu não tenho um coqueiro, eu tenho uma palmeira. O juiz vai declarar que o processo está extinto, sem julgamento do mérito. E eu vou ter que demandar de novo, ingressar com uma outra ação, com uma ação correta. Por quê, pessoal? Por quê? Porque ao final do processo, se o juiz considerar que eu tenho a ação, isso significa que eu tenho o direito. E vice-versa. Se o juiz considerar que eu tenho o direito, eu tenho a ação. Vamos entender, então. Eu vou até o juiz e vou dizer para o juiz que eu quero pedir para agir no sentido de ter o meu direito. Eu peço autorização para o juiz para que eu haja concretizando o meu direito. Eu vou pedir para o juiz para que eu possa, à força, se necessário, cortar os galhos da árvore do meu vizinho e depois cobrar dele uma indenização à força, se necessário. Ou, claro, talvez não dê, eu vou pedir para o juiz forçar o meu vizinho para que ele, à força, corte ou para que eu, à força, obrigue o meu vizinho a cortar as árvores. Veja, na lógica romana do período arcaico, você pede autorização para o Estado para agir. Por isso, seu pedido tem que ser muito preciso, para que você receba a autorização para usar a força. Você, se necessário, contratando pessoas, contratando guerreiros, contratando soldados, contratando homens, mas você vai mobilizar homens, pessoas, para usar a força. Não é assim hoje. Hoje, quando você ingressa com uma ação, você não está pedindo para o Estado autorizar você a agir pessoalmente. Quando você ingressa com uma ação, você pede para que o Estado haja. Então, você vai ingressa com uma ação de cobrança. Você vai cobrar um valor de uma pessoa. Eu vou até o juiz hoje e digo para o juiz, juiz, obrigue a pessoa a me pagar. E o juiz, se necessário, vai mobilizar a força estatal para obrigar a pessoa a me pagar. Em Roma, no período arcaico, eu ia até o juiz e falava para o juiz, o fulano me deve, está aqui a prova de que ele me deve, eu quero agir para obrigá-lo a pagar. O juiz vai analisar o processo, vai ouvir a outra parte e vai julgar e vai dizer, você tem o direito de agir. Você pode chamar homens na praça, pode pagar para esses homens e forçar a pessoa a cumprir o que ela deve, a pagar o que ela deve. E se ela não quiser pagar, você pode entrar na casa dela à força, pode segurá-lo e pode tomar as coisas dele que forem necessárias para pagar a dívida. Veja, o processo está nascendo assim. Na lógica romana, não é o Estado que vai até a casa da pessoa para cobrar a dívida. Você que tem que fazer isso. Então, o processo romano nasce assim, e por isso o sistema das leges actionis. O pretor reconhece algumas ações que estão previstas nas leis. E você tem que encontrar a ação certa para ter a autorização do Estado para agir. Eu repito, o que é a ação? É você pedir para o Estado para agir concretizando o seu direito.
Hoje, você pede para o Estado agir. Naquele momento, como eu disse, você pedia para que você próprio agisse, concretizando o seu direito. Ora, quando surge o Estado, vamos pensar em ciência política. Quando surge o Estado, ele tende a monopolizar a violência, a monopolizar a força. O Estado brasileiro diz hoje: só eu, Estado, posso usar a força legitimamente na sociedade. O particular só vai usar a força excepcionalmente na sociedade. Mas, como regra, só o Estado brasileiro pode usar a força na sociedade brasileira. Pois bem, para que o Estado autorize um particular a usar a força, hoje é preciso que haja uma situação excepcionalíssima, legítima defesa, estado de necessidade. Em Roma, para que o Estado autorizasse o particular a usar a força, além das situações excepcionais, havia a necessidade de o particular pedir para agir. E ele pedia por meio de um processo. E esse processo lhe dava a ação. Pois bem, então, naquele momento, nós temos aí um processo que é o das legis actionis, as ações da lei. Você vai pedir para agir conforme a previsão legal. E quais eram as fases do processo? Fundamentalmente, 3 fases, tá? O chamamento, a fase perante o pretor e a fase perante o iudex. Então, a primeira coisa, você, vamos dizer assim, ingressa com a ação. Você vai até o pretor, então, você vai até o pretor e diz para o pretor: quero ingressar com uma ação X perante, ou, para falar nos termos romanos, né, quero pedir para agir no sentido X contra o fulano, e porque ele me deve dinheiro, eu quero cobrar o dinheiro. Então, quero pedir para agir cobrando dinheiro do fulano que me deve dinheiro. O pretor iria perguntar para você: você pode provar que ele deve dinheiro? Posso provar. Então chame o fulano ao processo. Aí começa o processo. É a citação. Você vai andando até a casa do fulano, eu vou mostrar para vocês, é bem legal, está escrito na lei das 12 tábuas, você vai gritar, você vai chamar o fulano, então você vai chamar o fulano, ele aparece, e aí começa o processo, tá? Deixa eu antecipar isso para vocês. Olha, aí nós temos alguns artigos da Lei das 12 Tábuas. E o processo começa com o chamamento ao juízo. Então eu fui até o pretor se convenceu que eu posso ter sim o direito de agir, e ele me diz: chame o fulano a juízo. E a primeira das 12 tábuas trata disso. Olha a importância para o direito romano. Então, se alguém é chamado a juízo, compareça. Qual é a obrigação da pessoa? Se ela foi chamada a juízo, ela tem que comparecer. Se não comparece, aquele que citou, tome testemunhas e prenda a pessoa. Eu vou até a pessoa e digo: você tem que comparecer a juízo porque eu quero agir contra você. A pessoa não vai. Você pode tomar testemunhas, prender a pessoa. Se procurar enganar ou fugir, o que o citou pode lançar mão sobre o citado. O que isso quer dizer? Você pode usar força. Você vai prender. Se ele tentar fugir, a lei está te autorizando a usar força. Você vai levá-lo à força para o juízo, para o fórum. E veja só, e se ele não conseguir ir? Se uma doença ou a velhice o impede de andar, o que o citou lhe forneça um cavalo.
Então, eu vou citá-lo, eu vou levá-lo a juízo, e se ele disser, eu sou muito idoso, eu não posso ir andando até o fórum, você tem a obrigação de dar um cavalo para ele. Você vai emprestar o cavalo, né, para que ele vá até o fórum. E se ele falar, mas eu não posso montar, dói muito minhas costas. Regra 5. Se não aceitar o cavalo, que forneça um carro. Claro, o carro é uma carroça, né? Sem a obrigação de ser coberto. Então você chega para ele e fala, olha, eu vou te dar um cavalo para você ir até o fórum. E ele diz, não, eu não posso montar, dói minhas costas, então eu vou trazer uma carroça. Ele diz, só se for coberta. Peraí. Você não precisa dar uma carroça coberta para ele. Então você vai dar uma carroça descoberta. Se apresenta alguém para defender o citado, que seja solto. Olha o advogado aparecendo aí. Se aparece alguém para defender aquela pessoa, ela pode ser solta e aquele vai ser o seu defensor. Temos aí uma regra que sai um pouquinho do chamamento a juízo, né? Não há muita coerência também na lei das 12 tábuas. O rico será fiador do rico. Para o pobre, qualquer um poderá servir de fiador. Então, se a pessoa é rica, não vai um pobre ser fiador do rico, né? O rico vai ser fiador do rico. E se o cara é pobre, coitado, qualquer um que aparecer para ser fiador dele serve. Então, vamos embora, aparecer alguém para ser fiador, ele será aceito pela lei das 12 tábuas. Olha só, conciliação, pessoal. Regra de conciliação. Você não está levando a outra parte para o juízo, você não está levando a parte para o fórum, vocês estão indo andando para o fórum. Na melhor das hipóteses, está levando ele de carroça ou de cavalo. Enquanto isso, é natural que vocês conversem. Se as partes entram em acordo, em caminho, a causa está encerrada. Aí você vai só comunicar para o pretor que houve o acordo. Se não entram em acordo, que o pretor as ouça no comício ou no fórum e conheça da causa antes do meio-dia, ambas as partes presentes. Então, o juiz tem que ouvir as duas partes, tem que ouvir o depoimento pessoal das partes até o meio-dia. Depois do meio-dia, se apenas uma parte comparece, o pretor decida a favor da que está presente. Então, não teve jeito, não deu para levar a outra parte, tentou-se de tudo, ela fugiu, se evadiu, existem testemunhas que você foi lá chamá-lo, ele saiu correndo, então nós vamos ter aí a revelia. O pretor vai decidir a favor daquele que compareceu. E até quando vai a audiência? Até quando vai o julgamento? Até o pôr do sol, pessoal. Terminado o pôr do sol, termina o julgamento. Veja, a tábua segunda vai falar mais um pouquinho dos julgamentos e depois ela vai falar dos furtos. A gente volta para falar dos furtos depois. Mas olha só a regra 2. Aquele que não tiver testemunhas irá por 3 dias de feira para a porta da casa da parte contrária, anunciar a sua causa em altas vozes injuriosas, para que ela se defenda. Se você não tem testemunha, você vai lá na frente da casa da pessoa e vai gritar: esse canalha me deve dinheiro, ele não pagou o contrato que celebrou comigo. Você vai fazer isso 3 dias. Se ninguém aparecer para defendê-lo, o juiz vai ter uma forte evidência de que o que você está falando é verdade. Então veja, pessoal, o processo romano começa com o chamamento. Então esse processo arcaico que está se desenhando começa com o chamamento. Você vai até o pretor e o pretor diz para você: chame a outra parte ao processo. Traga a outra parte ao processo. Quando a outra parte chega, o pretor ouve as duas partes. Ele ouve a primeira parte, ele ouve a segunda parte, ele ouve as testemunhas e ele aceita o conflito. Daí, o pretor vai
passar uma transcrição do que aconteceu para o iudex. O iudex é um árbitro. O pretor vai escolher uma pessoa idônea, muitas vezes um estudioso do direito, para efetivamente julgar o conflito. Ele passa como que um resumo do que aconteceu e uma diretriz. O que tem que ser julgado? Ele passa isso para o iudex. O iudex recebe esse comando do pretor. E é o iudex que julga. Então, o juiz romano, que é o pretor, não julga propriamente, ele processa, ele preside o processo, ele recebe as partes, ele ouve as testemunhas, e aí ele coloca tudo num formulário que ele encaminha para o iudex. O iudex vai receber a ordem do pretor. Diga se A ou B tem razão. Diga se A deve para B, ou diga se B é credor de A, ou A é credor de B. Ora, o iudex vai decidir. E uma vez que o iudex decidir, você terá ou não o direito de agir. Portanto, há essa divisão do processo romano em 3 fases, que é interessante. É que depois da citação, que é o chamamento, existem 2 fases que já não existem mais no nosso processo. Uma perante o pretor e outra perante o iudex. O pretor faz o processo e encaminha para o iudex julgar. O iudex, que é o árbitro, julga. E como eu falei para vocês, quem vai executar o julgamento é o próprio particular. Essa é uma peculiaridade do direito romano. Dito isso, pessoal, eu quero apenas como curiosidade, então nós estamos aí no primeiro período do direito romano, que é o período arcaico. Eu vou depois voltar para esse slide, quando terminar de explicar os 3 períodos, mas apenas como curiosidade, eu quero ler mais alguns artigos que eu separei da tábua segunda. Veja, o 3. Se alguém comete furto à noite e é morto em flagrante, o que matou não será punido. Olha só. Então, se o ladrão for morto praticando furto à noite, quem matou não praticou nenhum crime, ele será inimputável no caso. Se o furto ocorre durante o dia e o ladrão é flagrado, que seja fustigado e entregue como escravo à vítima. Então, você flagra alguém cometendo um furto, essa pessoa vai ser fustigada, ela vai apanhar e vai se tornar escrava de quem ela está furtando. Se é escravo, que seja fustigado e precipitado do alto da rocha Tarpeia. Ele vai ser jogado do precipício, literalmente, se ele já era escravo. Se ainda não atingiu a puberdade, olha aí, Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ainda não atingiu a puberdade, que seja fustigado com varas a critério do pretor e que indenize o dano. Olha, a regra de equidade, o pretor que vai dizer se ele vai ser castigado ou não, e o pretor vai condenar o jovem a indenizar o dano que ele cometeu. Se o ladrão, durante o dia, defende-se com arma, que a vítima peça socorro em altas vozes, e se depois disso mata o ladrão, que fique impune. Olha, pessoal, eu não consigo imaginar muito bem essa situação. Alguém aponta, alguém encosta um facão em mim, lá em Roma, antiga, a pessoa coloca o facão no meu pescoço, eu vou gritar, socorro, socorro, e só depois reagir. Eu não sei o quanto essa regra era viável, mas
nós temos aqui uma espécie de legítima defesa. 7. Se, pela procura, a coisa furtada é encontrada na casa de alguém, que seja punido como se fora um furto manifesto. Então, você procura uma coisa furtada e alguém descobre que está na casa de uma pessoa, essa pessoa vai ser considerada o ladrão. Se alguém intenta ação por furto não manifesto, que o ladrão seja condenado no dobro. Então, se a pessoa fez um furto oculto, ninguém percebeu, haverá um agravante aí na sua pena. Olha só a questão das árvores aí, pessoal. Se alguém sem razão cortou árvore de outrem, que seja condenado a indenizar a razão de 25 asses por árvore cortada. Por isso você precisa pedir para cortar a árvore do seu vizinho, viu? Porque se você cortar a árvore sem ter uma ação para isso, você vai ser condenado. Se transigiu com um furto, que a ação seja extinta. Olha, nós temos aí conciliação até mesmo no direito penal. A coisa furtada nunca vai ser adquirida por uso capião. Daí nós temos outras tábuas que têm outras regras, regras de família, mais regras de delitos, muito interessante. Eu recomendo depois a leitura por vocês, né, dessas regras da Lei das 12 Tábuas. Elas estão, no geral, transcrevendo comportamentos que já eram costumeiros. Olha, Francisca, hoje um cronista escreveu: eu nunca vou entender a obsessão do presidente e da sua família por dinheiro vivo, porque parece que eles pagavam tudo com dinheiro vivo, né? E o articulista comenta: não é possível, nessa era de cheque, cartão, que de uns anos para cá eles continuem pagando muita coisa com dinheiro vivo, né? Então aí, Francisca, temos enfim, eu vou silenciar porque nós estamos gravando aqui a aula, né? De qualquer modo, eu trouxe para vocês um panorama do período clássico. O que marca o período, do período arcaico do direito romano? O que marca o período arcaico do direito romano? Ainda ele está saindo da religião, o direito está saindo da religião, então ele ainda conserva algumas características típicas da religião, formalidades, a materialidade, então a ideia de rituais. Esse direito, ele é inicialmente muito costumeiro, ele é muito pautado também pela opinião dos especialistas, mas aos poucos vão surgindo as leis. E um grande marco é a Lei das 12 Tábuas. O que a Lei das 12 Tábuas faz? Ela surge num contexto de rebelião, de lutas internas, e ela escreve muitas das regras. Qual era a acusação? Os plebeus acusavam os patrícios de manipularem as regras, porque elas não estavam escritas. Então, a tradição consagrava muitas dessas regras. Só que, na hora H, os pretores escolhiam iudex que favoreciam os patrícios. E os plebeus alegavam: mas a regra não é essa. E eles não conseguiam provar que a regra não era essa. Daí, no meio de uma rebelião, ela é pacificada pela publicação da Lei das 12 Tábuas, que passa a nortear muitas das condutas dos magistrados, dos pretores, tá, pessoal? Eu vou parar por aqui. Primeiro vou suspender a gravação, interromper a gravação.